Olá pessoal, aqui é mais um Dobra Urbana no seu quadro Notícias da Semana. Aqui no nosso canal Dobra Urbana, eu e Fabrício lemos notícias semanalmente, destacando pelo menos umas três principais para que a gente possa comentar com maior profundidade, mas sem esgotar o assunto, dando oportunidade para vocês interagirem com a gente e também fazerem outras leituras. E agora eu vou falar de três notícias interessantes junto com o Fabrício, mas logo depois da nossa vinheta. Agora já com o Fabrício na tela, eu estou falando aqui de Toronto e o Fabrício D'Angelo está falando de... São Paulo. Eu fico mais aqui, né? Você que é cidadão do mundo, né? Sim, sim, mas é sempre bom, a gente nunca sabe quando estão assistindo a gente pela primeira vez. Toronto, poucas pessoas Sim, sabem, mas ela tem perímetro urbano quase do tamanho de São Paulo, por conta das suas olha. imediações. Então ela é muito grande, mas é óbvio que a população é bem menor, né? São Paulo tem, é o quê? 12 milhões, não sei quantos milhões, aqui tem 5 milhões, Sim, mas aqui o perímetro urbano é maior, só que a densidade é menor, então a gente tem muita área verde aqui e prédios altos só em alguns locais específicos. Então, por que pareça, Toronto é a nossa São Paulo aqui no Canadá e Vancouver, o pessoal diz que é o Rio de Janeiro canadense. Só a título ô de louco. curiosidade. Ousadia, hein? Porque o Rio de Janeiro é muito bonito. Vancouver é Não, bonito mas assim? é mais uma referência mesmo, porque a Vancouver é mais turística, ela tem paisagens mais Ah, bonitas, verdes, montanhas. Não dá para legal. comparar clima, né? Porque climas temperados no inverno acabam ficando muito frio, mas a mínima de lá é 7 graus, por exemplo. Então, é Acho que o diferente Rio de da. Janeiro nunca viu uns 7 graus aí. O São Paulo já vi, mas assim, se você comparar qual que é a mínima de São Paulo no inverno e a mínima do Rio, é essa comparação. Sim, entendi, Então, entendi. e qual é a economia de São Paulo e o lazer de Vancouver? São as comparações que o pessoal faz. Mas interessante mesmo são as Beleza. notícias da semana, eu já vou pedir para o Fabrício trazer a primeira. Vamos lá. Uma notícia aqui que vira e mexe, né? Ela vem e volta, é um papo que gera muito clique de uma forma geral. Há uma bolha imobiliária em São Paulo? Tivemos aqui uma pesquisa da UBS, uma consultoria de real estate, e analisou grandes cidades do mundo, né, a maioria capital, sobre risco de bolha. E aí tem aqui, explica um pouco da metodologia, como que eles fizeram isso para chegar num ranking. E aí o curioso aqui é que esse ranking ele saiu, São Paulo saiu, que foi a cidade escolhida no Brasil, saiu com um risco até negativo de bolha, comparado com outras cidades aí do mundo, né? Mesmo que todos os riscos baixos, assim, mas mesmo assim saiu até com um risco negativo de bolha, então teoricamente é uma retração. E aí eu queria fazer um parênteses aqui rápido, porque bolha é um termo muito complexo, né? Na verdade, o pessoal tem, na minha visão, tem utilizado bolha de uma forma não tão precisa, porque ao meu ver, bolha é algo que tem risco de crescer e estourar. E o Brasil tem utilizado esse termo desde a época lá da 2008, lá nos Estados Unidos, etc., que aconteceu uma crise de crédito lá atrás. Só que isso como se fosse um termo sobre crise, né? E aí o brasileiro, assim, muita gente utiliza isso até para ganhar clique, como uma questão de aumento de preços, que, ao meu ver, não tem a ver necessariamente com bolha. O aumento de preço não pode quebrar o mercado. Ele, sim, tem que ser analisado, é uma questão importante, o preço vem aumentando, os imóveis estão ficando cada vez mais caros, mas não vejo como um risco de estourar, que é, ou seja, estou fazendo um parênteses aqui sobre o uso desse termo bolha, né, no Brasil. Mas só um comentário breve, mas eu queria ouvir a sua opinião aí, Claudino. Como que você analisa isso? Você também tem bastante conhecedor desse assunto aí. Como que você complementa aí? É um assunto complexo, a gente pode discutir com os nossos, com a audiência aqui, quem quiser falar diretamente com a gente, mas em resumo, aconteceu na Flórida, né, a crise dos subprimes, 2008, é um exemplo de bolha que foi associada por acontecer no mercado imobiliário, mas ela, como você bem disse, era de crédito. Ou seja, eu emprestava dinheiro para alguém, e emprestar dinheiro eu posso emprestar sem garantia, ou com garantia de um carro, ou com garantia de um terreno, de um imóvel. Na época foi com imóveis. Só que no Brasil, como a gente tem alienação fiduciária, a gente, quando vai emprestar dinheiro para o Fabrício comprar um imóvel, eu tenho aquele imóvel em garantia. E se outro quiser emprestar dinheiro, esse imóvel não pode ser mais dado em garantia, porque ele está alienado àquele outro banco.
naquela época era multi-hipoteca, ou seja, a quebradeira aconteceu porque eram vários bancos emprestando para a mesma pessoa com a mesma garantia. Uma vez que aquela Uhum. garantia perdia valor porque ela era executada, os outros bancos ficavam sem receber. E esse excesso de dinheiro no mercado fez com que criasse uma bolha, uma crise muito forte nos Estados Unidos e atingindo o resto do mundo. Como você bem disse, no nosso caso aqui, a gente não tem nem esse ambiente para a bolha de crédito. O que ele está trazendo aí é bolha de imóveis. E a gente vai trazendo uma outra oportunidade, a gente começou a pesquisar aqui, o que seria uma quebradeira nos preços dos imóveis, o que é muito difícil de acontecer no Brasil, já que os preços, quando a gente diz que tem crise, é porque eles estão aumentando um pouco, mas imóvel no Brasil, até a realidade, até 2040, 2050, para um bônus demográfico, né? Muitas pessoas ainda produtivas demandando imóveis e nascendo no Brasil, então vai fazer com que a gente ainda tenha uma demanda, um preço inflacionado dos imóveis. Só para complementar, Sim. inflação no mercado imobiliário moderada é conveniente. Pior do que inflação no mercado imobiliário é deflação, como acontece no Japão. Você compra um imóvel de 1 milhão e depois de 2 anos ele está valendo 900 mil porque a demanda é menor do que a oferta. Sim, muito complexo esse assunto, né? Talvez valha até a gente fazer um outro quadro só para falar desse assunto, trazer algum especialista, é uma possibilidade aí no futuro, Claudino. Sim, sim. Se o pessoal comentando aqui, a gente traz e faz o complemento do conteúdo. Legal. Vamos passar para a próxima, que aqui o jogo é rápido. Próxima notícia aqui, que também movimentou bem o mercado aí essa semana. Registradores buscam nova regulamentação de token imobiliário, Claudino. Você também está bem por dentro desse assunto. O que você pode contribuir para a gente aí? Eu vou. Também é um assunto complexo, mas para simplificar, ainda são relações humanas e oportunidades de negócio, dinheiro na mesa. Tokenização, para quem não sabe, é você criar um token, um código para ativos. Isso facilita a negociação. Existe uma crença, e essa crença foi minha, de que a gente, pelo celular, ia poder trocar num domingo à tarde, não estou fazendo nada, eu quero comprar 20% do imóvel do Fabrício. Para pagá-lo, eu transfiro, sei lá, 50 mil ações da Petrobras que eu tenho. Eu faço uma permuta digital, ou seja, o escambo que a gente aprendeu lá na escola, né, de você trocar com um índio ali, um espelho por uma flecha, fazendo um exemplo aqui bem especulativo, essa troca ela seria viabilizada pelo token. Você consegue praticamente digitalizar qualquer ativo. Só que a gente percebeu hoje que tokenização não é para o usuário final, é para infraestrutura. Ou seja, as empresas vão usar a tokenização para poder agilizar. Ah, Claudino, eu posso comprar imóveis parcialmente? Sim, tem crowdfunding, tem uma série de documentos e o próprio sistema cartorário atual permite que eu, Fabrício e outras pessoas façamos um combinado e compramos um imóvel pronto, não na planta, pronto mesmo, e ter cada um seus 20% ou seu quinhão, como se dizia antigamente. A tokenização ela vai permitir maior agilidade em entrega desses cartórios digitais. E aí muitas empresas estão querendo entrar nisso. A pergunta é, quem é o dono do problema? Quem é que vai regulamentar isso? Obviamente o Banco Central tem que estar junto, ele que está fazendo, inclusive, marcos regulatórios importantes para o setor. Acho até que eu vou chamar a Jaque aqui, a Jaque 30, para comentar numa entrevista com a gente no nosso outro programa, né, Mercado Imobiliário em Pauta. Mas a tokenização gerou o interesse de uma série de empresas. Você tem uma opinião que eu concordo. A ONR tem sim participação nisso, já que ela já regula esse tipo de ativo, mas o COFES quer participar disso também, até para defender a categoria, né, do corretor e o papel dele nisso. Fato é que empresas privadas estão se aproximando dessas entidades, seja autarquias ou sejam órgãos e entidades do setor, para que possam empreender, porque quem sai na frente vai ser o Uber da tokenização, ou seja, vai ser aquela primeira empresa que você vai lembrar na hora de tokenizar. Então, existe a NetSpace, que foi citada aí, que está querendo criar seus cartórios, né, digitais e está participando vários empresários do Brasil. E aí houve um conflito, cada um com seus argumentos, mas a gente está aqui mais para esclarecer do que para tomar qualquer partido. Não sei nem como é que você vê isso, Fá. Eu vejo isso como uma questão complexa mesmo. Não consigo ver quem tem razão nessa história. Parece uma boa briga. Eu acho que isso aqui talvez seja a principal dúvida que fica na minha cabeça, né? Que existe uma tokenização imobiliária, né? O dono do imóvel, teoricamente, é quem está na matrícula. Então, por isso, acho que existe esse debate aí sobre token. Aparece na matrícula, não aparece? Como aparece? Quem é dono de um token, de uma parte, tem uma parte da posse desse imóvel. Então, assim, existem uns debates aí, acho que é uma regulamentação que precisa avançar e, de fato, a justiça tem que se posicionar de alguma forma. Acho que essa briga vai mais longe aí e vamos aguardar os próximos capítulos. Eu vou ao vivo aqui, Fá. Estou olhando aqui na outra tela.
você ficar feliz aqui, o nosso, e quem nos assiste também, o pessoal da NetSpace aceitou bater um bate-papo com a gente para repercutir o outro lado do tema aí, já que foi o presidente da ONR que se pronunciou. Legal, legal, ótimo. Trazer conteúdo de qualidade aqui, pessoal que nos acompanha. Podemos Depois lembra seguir? de anotar aí que eu vou esquecer. Vou criar o card no nosso Trello aqui para a gente se controlar. Continuando. Bom, agora a gente tem o cerco ao Airbnb. Lendo aqui a notícia, o cerco ao Airbnb não bastou. O aluguel está ainda mais caro em New York City. O que você tem para comentar sobre isso? Você que é um cara tão cosmopolita e entendido disso, inclusive investidor em ativos com perfil vocação para short stay. Sim. Assim, acho que é uma notícia surpreendente, porque a Airbnb, claro, é um debate em todas as grandes cidades que tem ali um relevante turismo que leva muita gente a procurarem Airbnbs. E, claro, cada cidade está num momento diferente. São Paulo ainda está falando sobre cadastro desses imóveis, né? Ainda tem aí novas notícias aí para poder tá engatinhando nesse processo. Mas outras cidades estão mais na frente. E aí, por exemplo, Barcelona, que é um caso muito emblemático do protesto ali dos moradores contra os Airbnbs, porque fala que eleva o valor do aluguel, e aí se torna inviável dos moradores morarem nas áreas mais centrais, fazendo com que os moradores tenham que se afastar. É um exemplo de gentrificação do mercado moderno, né? Esses moradores de Barcelona, por exemplo, defendem, em Nova York também era assim, todo mundo botava a culpa no Airbnb porque os imóveis estavam aumentando o valor. E aí pressionaram o governo. Lá saiu a Local Law número 18, se não me engano, 19, onde criou diversas restrições Airbnb. Por exemplo, você tem um estúdio, você não pode botar no Airbnb, você pode colocar no Airbnb se é no mesmo imóvel. Que se você tem um apartamento de 3 quartos, você pode colocar 3 quartos ali no Airbnb, mas você não pode colocar um apartamento inteiro que você não mora. Foi para diminuir a especulação no Nova York. E isso está controlando já há alguns anos. E aí é curioso que essa notícia vem para mostrar, olha, fechamos o cerco para o Airbnb e os preços do aluguel não caíram, ficou mais caro. E isso que é surpreendente, porque no fim essa reportagem mostra que não fez muito, não mudou muito, porque o Airbnb representava uma parcela muito pequena assim dessa necessidade de moradia, de demanda. Então, não teve o impacto esperado. O que leva a uma questão: será que as outras cidades vão ter que apertar o cerco para justificar, para dar uma resposta para quem está dizendo que o aluguel está ficando mais caro por conta do Airbnb? Eu acho que essa é uma notícia interessante, porque é como se fosse assim: São Paulo vê assim, lá na frente vai acontecer o quê? O que nos mostrou é que não necessariamente colocar o cerco do Airbnb vai melhorar o preço do aluguel. É o que está mostrando aqui. E, enfim, cabe todo nesse debate que ainda tem em outras cidades. Acho que aqui é uma notícia que foi super curiosa, é um argumento contra quem quer proibir Airbnb, seja pelo motivo que for, e tem diversas proibições em vertentes diferentes aqui para a gente debater. Mas, enfim, vou falar sobre isso no CIMI 360, né, Claudino? Até aproveitando aí, quem quiser conhecer o evento aí, é uma oportunidade. Boa, bem lembrado. E você, só para concluir, a gente encerrar por hoje, você falou uma coisa que eu não tinha pensado. Alguns bairros são gentrificados como projeto da prefeitura e acabam atraindo o Airbnb. O Airbnb, da forma como você comentou nesses casos aí, ele como ação privada, está naturalmente gentrificando, porque são pessoas que compram unidades velhas a um menor custo, reformam para poder ter esse retorno no short stay, que tende a ter rentabilidade maior, e ele naturalmente está seguindo elementos de gentrificação, que é unidades mais novas que expulsam moradores locais. Então, realmente, eu nunca tinha feito esse link, eu achei bem interessante sublinhar isso que você trouxe. É um Mas acho que é por assunto isso, bem legal e bem extenso. é por hoje. Pode falar, Fábio. Não, eu falei que é um assunto bem legal e bem extenso, por isso que eu precisaria de mais tempo para aprofundar, mas não temos esse tempo aqui. Tranquilo. Bom, pessoal, participe, a gente vai complementando aqui em outras notícias. Aqui no Notícias da Semana é onde a gente consegue ler a semana, trazer o que foi mais relevante e também uma leitura nossa, mas também dá a oportunidade de vocês quererem aprofundar os assuntos e a gente convidar pessoas em outros quadros nossos aqui do Dobra Urbana. Beleza? Bom final de semana para você, Fá. Valeu. Para você também, Claudine, para todo mundo. Bom fim de semana. Valeu, pessoal. Abraço.